Como abrir uma empresa? Essa é uma aula orientativa para que você se sinta confortável ao escolher o melhor tipo de empresa que você vai abrir. E para que essa aula não se desatualize, valores referentes a capital social, teto de faturamento, alíquotas, impostos, porcentagens, taxas de abertura, entre outros, não serão mencionadas, tá? Essas informações deverão ser informadas pelo contador da sua confiança. Lembrando que é essencial que você consulte um contador, porque ele é a pessoa mais indicada para te orientar em todas as licenças e inscrições que a sua empresa vai precisar de acordo com o seu ramo de atividade e demais características, combinado? O ato em si de abrir uma empresa já é a concretização de um objetivo. Muitas vezes significa um sonho sendo realizado, mas até chegar nesse ponto, existe uma série de questões a serem analisadas e estudadas para que a ideia e a iniciativa não seja frustrada e os esforços e os investimentos envolvidos não tenham sido em vão. É necessário avaliar se existe um perfil empreendedor, porque é importante conhecer as suas principais características, saber como escolher seus sócios, estudar o mercado no qual vai entrar, estabelecer um plano de negócios, definir suas metas, prever os custos iniciais, planejar uma reserva de capital e escolher o regime de tributação adequado. Também existem muitas coisas para os futuros empresários ficarem atentos, coisas que muitos empreendedores experientes gostariam de ter descoberto antes. Uma delas é que aprender com os erros dos outros é mais vantajoso do que aprender com seus próprios erros. Deve-se saber observar e tirar proveito disso. Outro ponto é que conhecer o seu cliente é tão ou mais importante do que conhecer o seu produto. Portanto, esteja pronto para monitorar a sua concorrência. O primeiro passo é encontrar um profissional de contabilidade ou um escritório especializado que possa te ajudar nesse processo de abertura de empresa. Atualmente, há diversos conteúdos na internet que vão te auxiliar nesse momento, mas é muito importante que você tenha o respaldo de um contador experiente. É ele que vai tirar todas as suas dúvidas e dar mais segurança e agilidade ao processo. Bom, aqui eu trouxe alguns documentos que são necessários. Você vai precisar do comprovante da propriedade do endereço, contrato de aluguel e da cópia do último IPTU, isso com relação ao local que será a sede da sua empresa. Já sobre você e os seus possíveis sócios, será necessário o RG, CPF ou CNH, comprovante de endereço, se casado, certidão de casamento, número de entrega do último recibo de imposto de renda de pessoa física. Além desses documentos, vai ser preciso identificar o tipo de negócio da empresa e estimar o faturamento para o primeiro ano. Essa é a etapa inicial para abrir a empresa. O contrato social ele deve ser elaborado de maneira meticulosa para não haver nenhum erro. No contrato deverá constar informações como definição do tipo da empresa, o nome, endereço, atividade que realiza, entre outros detalhes. Definição do CNAE. Esse passo é muito fundamental. A definição do CNAE influi diretamente na tributação da sua empresa, sendo decisivo em processos como licitações. Descrição dos sócios, quem são os sócios e quais as atribuições de cada um, e o fechamento do capital social. Qual será o total de investimento inicial em sua empresa? E como cada sócio vai arcar com as despesas? Lembrando que é recomendado o investimento igual entre os sócios. Existem 3 tipos de empresas que você vai poder escolher: o MEI, a ME e EPP. O MEI é uma primeira categoria, mais básica e com algumas limitações em relação a sócios, faturamento e funcionários. Já na ME, as possibilidades são bem maiores e dá para constituir o seu negócio de acordo com a necessidade. Eu vou explicar a seguir os detalhes de cada tipo. O Microempreendedor Individual, MEI, é um programa do governo federal criado para regularizar quem trabalha por conta própria. Pagando pouco por mês, você tem um CNPJ, contribui para o INSS, não é obrigado a emitir nota fiscal, mas pode se precisar. E não precisa ter um contador. Não há nada que o obrigue a contratar uma contabilidade ou a manutenção de um contador por parte de empresas que não ultrapassem o faturamento anual.
A opção de microempresa ME entrega mais possibilidades. Ter um ou mais sócios, poder escolher entre atividades que contemplam a grande maioria das empresas e emitir quantas notas você quiser. A vantagem aqui é que você só paga impostos quando fatura, diferente do meio onde você precisa pagar a taxa mensalmente mesmo sem faturar nada. Com o ME, o seu negócio também pode fazer parte do Simples Nacional, um regime de tributação que unifica 8 impostos em uma única guia por mês, que é a DAS. Isso, de fato, simplifica a sua vida como empresário e facilita manter a regularidade da sua empresa. Mas olha, muita atenção! Não confunda o simples com um tipo de empresa. Muita gente costuma falar, preciso abrir um simples, mas na verdade você precisa abrir uma empresa que em geral pode ser enquadrada no simples. A empresa de pequeno porte, a EPP, é aquela que fatura alto por ano e, na verdade, é apenas um tipo de nomenclatura, porque, assim como uma ME, ela também pode fazer parte do Simples Nacional e os impostos terão alíquotas distintas de acordo com as faixas de faturamento. Depois de escolher o tipo de empresa que você vai querer abrir, é a hora de definir o regime jurídico do seu negócio, que nada mais é do que a forma de constituição da empresa, quem são os sócios, a participação de cada um na empresa e o capital social. Essas informações vão constar no contrato social, documento que normalmente é elaborado pelo contador com as informações fornecidas por você. Existem 3 principais regimes jurídicos que a sua empresa pode ser. A primeira é o empresário individual. Nesta opção, você é o titular da empresa, exercendo uma atividade empresarial sobre a sua pessoa física. Isso significa que o seu patrimônio pessoal pode ficar comprometido em caso de endividamento da empresa. Na Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, você também é o único sócio, mas não responde com os seus bens pelas dívidas da empresa. Nesse caso, o capital social mínimo é de R$ 99.800 em bens ou em dinheiro, mas atenção, em caso de dívidas da empresa, o valor deverá estar disponível para quitação. E na sociedade limitada é formada por 2 ou mais sócios, que contribuem com moeda ou bens avaliáveis em dinheiro para a formação do capital social. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do capital social. E aí fica a pergunta: qual a melhor opção? Isso depende da sua atividade e da avaliação do que é melhor para a sua empresa. E quem pode te ajudar nisso será um contador da sua confiança. A sua atividade profissional é muito importante. É ela que será enquadrada em alguma categoria do KNAI. É a partir da definição das suas KNAIs que você vai saber quanto vai pagar de impostos. Vamos falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Você poderá ter várias KNAIs, porém uma deverá ser a principal. E qual? Aquela referente à atividade que você mais executará e emitirá a maioria das suas notas. Vamos a um exemplo mais prático? Vamos supor que você tenha uma empresa que presta tanto serviço de consultoria em tecnologia quanto treinamento e desenvolvimento profissional. Então, as suas KNAIs podem ser como atividade principal a KNAI 6204-0/00, que é a consultoria em tecnologia da informação, e como atividade secundária, atividades que você realiza eventualmente 8599-6/04, que é o treinamento em desenvolvimento profissional gerencial. Essa atividade primária de consultoria em tecnologia da informação, por exemplo, está enquadrada no anexo 5 do Simples Nacional. É possível ter KNAIs no mesmo CNPJ que possuam anexos diferentes com suas respectivas tributações. Então, aqui é preciso bastante cuidado para que você faça o enquadramento da maneira certa. Os seus impostos incidirão sobre o valor do seu faturamento ou dependendo do anexo que as atividades da sua empresa estão enquadradas. Também irá contar com o valor de prolabore e folha de pagamento. Só que ao contrário do que muitos pensam, o quanto você vai pagar de imposto depende do regime de tributação e não do regime jurídico, que é o EI, Eireli Limitada, que a gente já viu anteriormente. E a escolha da atividade que a sua empresa vai exercer, que é o KNAI, influencia na alíquota que você vai pagar de impostos
uma vez que algumas quinais podem fazer parte de determinado regime jurídico e outras não. E quem pode te ajudar nisso será um contador da sua confiança. Existem 3 regimes tributários que a sua empresa pode ser enquadrada. O Simples Nacional é um programa simplificado de arrecadação de impostos que unifica 8 tributos, municipais, estaduais e da União, em uma única guia com vencimento mensal, facilitando a vida do micro e pequeno empresário. Sendo optante pelo Simples Nacional, os impostos são calculados de acordo com as suas atividades e seus enquadramentos em um dos 5 anexos da tabela do Simples Nacional. Em 2018, foram realizadas algumas mudanças no Simples Nacional que permitiram o acesso de mais empresas ao programa. No lucro presumido, o pagamento de impostos não é unificado em uma única guia. São 5 guias de pagamentos independentes, com vencimentos diferenciados. Além disso, existe a contribuição sindical patronal. A alíquota de imposto varia de acordo com o percentual pré-definido do seu faturamento, ou seja, primeiramente, presume-se o percentual de lucro que a empresa tem para então ser aplicada a alíquota de impostos. No lucro real, alguns tributos são retirados apenas em cima do que a sua empresa lucra de fato, mas é preciso ter todas as contas e balanços conciliados com exatidão, porque após todos os ajustes e compensações das contas previstos em legislação, o lucro da empresa é tributado. Algumas empresas são obrigadas a enquadrar no lucro real, seja pela atividade ou pelo faturamento. Após o recebimento dos formulários assinados pelo empresário, o processo segue para a etapa da junta comercial. Na sequência, os documentos serão protocolados na junta comercial para que seja registrado o seu contrato e gerado o CNPJ da sua empresa. Após o deferimento do processo pela junta comercial, a liberação do CNPJ demora em média 1 dia. Nessa etapa é a hora da inscrição municipal, que é o cadastramento na prefeitura do município onde ela vai estar estabelecida. O objetivo é obter o número de identificação municipal. Isso nada mais é do que a permissão de funcionamento. Pode ser conhecida também como cadastro imobiliário, inscrição municipal, cadastro do contribuinte imobiliário, alvará, entre outras denominações que representam o mesmo significado dependendo da aplicação e da localidade. Existem algumas atividades que são chamadas de regulamentadas. As empresas que exercem essas atividades precisam fazer a inscrição no seu respectivo órgão de classe para poder atuar. Alguns exemplos de órgãos de classe são o CRC, o CFC, que é o Conselho Regional Federal de Contabilidade, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CRECE, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, entre muitos outros. Será necessária a compra do certificado digital, o eCNPJ do tipo A1, para que todas as operações e obrigações acessórias possam ser entregues com agilidade e, em alguns casos, também para emitir notas fiscais à plataforma. O certificado digital nada mais é do que um documento eletrônico. Ele contém dados sobre a pessoa ou a empresa que a utiliza para comprovação mútua de autenticidade. Funciona como uma espécie de carteira de identidade eletrônica, permitindo que uma transação seja realizada através da internet e torne-se perfeitamente segura, já que as partes envolvidas deverão apresentar as suas credenciais comprovando as suas identidades. A taxa de fiscalização de estabelecimento, também conhecida por taxa de funcionamento, a TFE, é uma taxa que deve ser paga para a prefeitura, onde está a sua empresa, os valores estão em uma tabela TFE. É um valor cobrado anualmente. No caso da Prefeitura de São Paulo, é cobrada no dia 10 de julho de cada ano. Essa é a data do recolhimento da primeira parcela ou da parcela única do ano. No caso do pagamento da primeira parcela no dia 10 de julho, as demais vencerão todo dia 10 dos meses imediatamente subsequentes. Quanto custa abrir uma empresa? Você até pode embarcar nessa aventura de abrir sua empresa sozinho, mas isso pode te tomar um bom tempo e é um pouco arriscado, porque você já pensou se você faz uma escolha errada porque não teve orientação e tem que se explicar depois para a Receita Federal? Que dor de cabeça!
Geralmente, o serviço de abertura de empresa custa entre R$ 800 a R$ 1.500. E quanto tempo leva para abrir essa empresa? O processo completo de abertura do seu negócio costuma levar entre 30 e 45 dias em média, a contar da data em que a solicitação foi protocolada na junta comercial. Mas esse prazo não é bem exato, tá? Depende da análise dos órgãos públicos responsáveis e pode demorar mais ou até menos para que seja aberta a sua firma e você tenha em mãos o seu CNPJ. E você já tem uma marca? É melhor registrar. O registro da sua marca é muito importante. Com isso, você dá identidade para o seu negócio e ainda garante vantagens fundamentais para chegar ao sucesso. Esse é um grande diferencial e que pode ser determinante para quem quer se destacar na sua área de atuação. Um dos motivos e talvez o principal para que você registre logo a sua marca é para a sua própria proteção. Se você começa a fazer um bom trabalho, ganha destaque no mercado, mas ainda não registrou, nada impede que os seus concorrentes comecem a te imitar e até a reproduzir a sua marca. Fazendo isso, você tem garantias contra o uso indevido, resguardando o seu empreendimento da concorrência desleal e de atos de má-fé realizados por terceiros. Além disso, a marca é também um importante elemento publicitário, isso pensando na captação de consumidores e da identificação com o público. Ter uma marca registrada é um dos maiores patrimônios de qualquer empresa e certamente pode ser muito mais valioso do que você imagina. E a nossa aula chegou ao fim, eu espero que você tenha aproveitado todas essas informações. E olha, mesmo que você não tenha todas as características comportamentais exigidas para ser um empreendedor de sucesso, algumas delas certamente você já tem e às vezes sequer deu conta disso. Então pensa um pouco mais nisso. Para desenvolver as demais, mesmo que de forma gradual no seu dia a dia, sem muita pressa e atropelos, basta um pouco de disposição. Você pode ser um empreendedor de sucesso. Aceitar o desafio depende exclusivamente de você.